A paz do Senhor, meus amados irmãos, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, Deus possa estar abençoando, e hoje a gente vai aprender mais um pouco da palavra de Deus. Mas antes eu quero orar por você, para que Deus possa nos abençoar, abrir nossa mente, abrir o nosso coração, para a gente receber um pouco do pão do céu, aquilo que Deus tem para nos dar nessa live de hoje. Amado Deus, grandioso Pai, nesse momento estou orando por cada pessoa que está se encontrando assistindo, Pai, esse vídeo. Que o Senhor venha, Pai, de uma forma maravilhosa abençoar, abrindo mente, abrir o coração, para que possamos entender, Pai, aquilo que o Espírito Santo quer de nós. Que o Senhor venha de uma forma fluir o Teu querer e compreensão da Tua vontade em nossas vidas, ó Pai. É o que eu te peço hoje e para todos sempre. Amém. Meus amados irmãos, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um. Já tem alguns irmãos que já estão entrando na nossa live. Eu quero dar a paz do Senhor para o Diácono Antônio. Que Deus possa abençoar você, Diácono, meu irmão. Que Deus possa estar abençoando cada vez mais a nossa irmã Marinês. Que Deus possa estar abençoando todos. Também a nossa irmã Eliane Mota, que está aí acompanhando, firminha a live. Que Deus possa estar abençoando todos os irmãos. E conforme a gente vai vendo aqui, a gente vê se consegue dar um alô e uma paz a todos os amados irmãos que estiverem nos acompanhando, tá bom? Irmãos, como o tema sugere, em qual os irmãos sempre temos um tema na nossa live, esse a gente vai falar um pouco sobre os milagres de Jesus. E quando se fala de milagres, na nossa mente vem mil e uma coisas, na nossa cabeça. Mas antes, eu quero falar para você que hoje mesmo você já vivenciou o milagre de Jesus na sua vida, que foi você acordar, respirando, Você acordou hoje, o que você planejou para hoje, você chegou a fazer, mas já foi o seu primeiro milagre, foi a vida, foi o fôlego de vida que Deus te deu no dia de hoje. E já estamos entrando na noite, para finalizá-la, e Deus tem abençoado, grandemente a sua vida. Então a gente vai entender um pouco sobre os milagres de Jesus. Entenda também que Jesus, os milagres deles não são por acaso, não são meras coincidências. São no momento exato, na hora exata e aonde precisa. Isso é os milagres de Jesus. Para isso, eu quero ler um texto bíblico que se encontra lá em Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 5, que diz assim: o tema é o centurião de Cafarnaum. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado será curado. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a esse: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isso, e ele faz. E maravilhoso-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiram: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá, portanto, ranger de dente. Então Jesus disse ao centurião: Vá, e como crês, que seja feito. E naquela mesma hora, o criado sarou. Maravilhoso, irmãos? O que a fé faz com o milagre, Se você tem um milagre em Cristo Jesus, se você crê completamente, é uma fé de crença 100%, não tem meio termo, é uma fé de crença 100%. E a gente viu aqui, nas Escrituras Sagradas em Mateus, contando a trajetória de um criado, desse centurião, um homem muito importante para a época. E a gente via que a fé dele foi tão grande que precisava Jesus Cristo, não precisava nem Jesus Cristo ir lá, bastava só Jesus Cristo falar, E ele cria que o centurião foi curado. E o milagre acontece a todo momento, o milagre acontece a todo instante, vivendo milagre diariamente, diária. E então, se eu perguntar agora para cada um dos irmãos que está me vendo agora: irmãos, conte um milagre na sua bênção, você vai ter algo que Deus fez por você, que Deus fez na sua vida. Então a gente vai trabalhar um pouco, fazer um pouco, entender o que é um milagre na vida da gente, o que é um milagre na vida do crente, o que é um milagre na vida da humanidade.
Porque Deus, Ele nos ama completamente por inteiro e Ele quer o nosso bem, né? Ele quer que sejamos humildes, Ele quer que sejamos obedientes e compreendedores da palavra de Deus para que possamos alcançar e merecer o céu. Eu estava lendo aqui um artigo na revista eletrônica Ultimato e achei interessante estar compartilhando com os irmãos as peculiaridades dos milagres de Jesus. Uma das coisas que acontece, que aconteceu no milagre de Jesus e que acontece até hoje é a ausência de artes mágicas. Não é mágica, não é magia, é milagre, é um dom que Deus deu, né? Então, ou seja, geralmente o poder de Deus é tão grande que você não precisa de nenhum ritual, é só proclamar o nome de Jesus e o milagre acontece, porque o nome de Jesus é poderoso sobre todos os nomes. Então, quando você vai proclamar o nome de Jesus, você vai falar, está curada em nome de Jesus, ou quando a gente vai levantar as nossas mãos para orar pelos enfermos, a gente ora buscando que Deus ele venha curar e libertar em nome de Jesus. Então há poder, o nome de Jesus há poder muito forte, por isso que devemos clamar o nome de Jesus. E também existe a ausência das ações punitivas, ou seja, é muito significativa a resposta dada por Jesus aos discípulos que lhe pediram que mandassem fogo do céu para consumir os samaritanos, ou seja, a intuição do milagre de Jesus não foi para punir ninguém, simplesmente para abençoar. E às vezes as pessoas que não criam naquela época passassem a crer no milagre, né? Porque o milagre acontecia a todo momento. Hoje a gente se pergunta, nossa, mas hoje em dia é muito difícil a gente estar contemplando algum milagre, ou seja, um morto ressuscitar, um paralítico andar, um cego enxergar. É muito raro. Isso acontece sim, irmãos, acontece até hoje, mas é raro. Por que se tornou raro? A humanidade, conforme o seu crescimento, conforme aumentando a população, aumentando as tecnologias, acaba que por sua vez ficando muito focada e o seu tempo para Deus vai diminuindo. Então, quando a gente busca a Deus, a gente tem Ele. Quanto mais você busca, mais Deus se aproxima, mais você se aproxima dele. Então, quando a gente se distancia por algum fato, correria, ou se questiona muito que o tempo, né, todos estão por falta de tempo, não é que estamos com falta de tempo. O tempo ele continua o mesmo, desde quando ele existir, ele passou a existir. O que acontece é que são várias tarefas, várias coisas feitas ao mesmo tempo. Então antes, há 30, 50 anos atrás, uma coisa que se fazia de cada vez, hoje se faz 10, 15, 30 vezes num dia só. Então isso faz com que entendamos que o tempo fique curto. E não é isso, né? O tempo continua o mesmo. Somos nós que às vezes desperdiçamos o nosso tempo, né, em muitas coisas e acabamos que deixando pouco tempo para Deus. E quando a gente vai deixar esse tempo para Deus, a gente já está cansado, já está sono, e às vezes é 15 minutos, 5 minutos, ou é só oração na hora que você vai dormir, oração na hora que você vai levantar. Então temos que rever tudo isso. Ausência de realizações de benefício próprio. Milagre não é para benefício próprio. Milagre é para salvação da alma, é que é para a pessoa crer. Mas por que nem todos são alcançados pelo milagre, né? Às vezes a pessoa tem algo que ela pede e ela acaba, né, saindo desse mundo e não alcança. Mas ela alcançou a salvação. Então, tudo é no tempo de Deus e conforme Deus quer. Não tem essa de você querer passar na frente de Deus. As coisas é como Deus quer. E se Ele quer desse jeito, é desse jeito, né? Como que a gente vai questionar o que Deus quer? Porque a própria palavra diz que os pensamentos de Deus são maiores que o meu, são maiores que o seu. Então, aquilo que nossa mente limitada, humana, não consegue entender, cabe a nós só compreender e aceitar aquilo que Deus tem proposto. Porque a gente sabe que Ele tem muito algo além daquilo que imaginamos, muito algo além daquilo que pensamos. E também tem a dignidade e coerência com o caráter de Jesus. Não encontramos nos evangelhos nenhum relato de milagres ridículos ou sem sentido. Você não encontra isso. Um milagre ridículo ou algum milagre sem sentido. Tudo foi feito de acordo com a vontade do Pai, de acordo com a necessidade, de acordo com o momento. Nada foi feito por acaso, nada foi feito meramente por ser feito. Então, as narrativas dos evangelhos canônicos se caracterizam por uma
sobriedade inquestionável. Em todas elas, o milagre está em completa harmonia com a pessoa de Jesus e com a natureza e seu ministério. Então, o que acontece, o milagre ele vai de acordo, né, com a harmonia, de acordo com o ambiente, de acordo com... Deus ele é perfeito em tudo aquilo que ele faz. E uma das características também do milagre é que ele demonstra uma compaixão divina. Ou seja, ao milagre, quando Deus olha, ele vai abençoar o seu filho, né, o seu servo, grandiosamente com o milagre, ele tem aquela compaixão, ele se compadece daquela necessidade do seu filho. Você tem alguma causa entregue nas mãos do Senhor, tenha certeza que Deus se compadece. Mas por que não aconteceu? 5, 10, 15, 30 anos você pedindo e ainda não aconteceu. Por que ainda não aconteceu? Porque tudo é no tempo de Deus. Se você está pedindo um milagre para que Deus salve seu esposo, espere, confie, né? Seja perseverante no seu alvo, naquilo que você tem confiado a Deus. Por quê? Você está preparada para que o seu marido aceite Jesus e se entregue a ele. Mas o seu marido tem que ter uma preparação também. Então é isso. Então o que Deus está fazendo? Ele está se preparando. Então no caso da mulher, a palavra de Deus fala que a mulher sábia edifica a sua casa. Então se você quer salvação para o seu esposo, ore a Deus, busca ele e vai trabalhando tanto em oração, fisicamente, né, com propósito, sendo uma pessoa fiel a Deus, né, e Deus vai te abençoar, pode ter certeza nisso, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Se você está finalizando os seus estudos e você pede a Deus, né, para que Deus te abençoe, te dê graça, Deus vai te dar. Você tem que se esforçar, ter bom ânimo, temos que ter em tudo, né? Ninguém foi abençoado ficando em casa de braços cruzados sem fazer nada. Para que você seja abençoado, a palavra de Deus fala assim, esforça-se, tem de bom ânimo que eu te ajudarei. Você tem que se esforçar. Não basta simplesmente você querer e não fazer nada e deixar que as coisas simplesmente aconteçam por você. Você tem que ir à luta, tem que se esforçar para que Deus faça por você. Porque Deus faz a parte dele e a gente? A gente quer que as coisas caem do céu, assim, do nada? Não. Você tem que fazer a sua parte. Tem que usar a sua fé, tem que usar a sua oração, a sua convicção de Deus para que o milagre possa acontecer na sua vida. Caráter significativo, né? Os milagres de Jesus trazem no Evangelho têm um valor ilustrativo. Isso eles são sinais das realidades espirituais que correspondem ao plano de salvação. Então, tudo que acontece na vida de um ser humano, tudo tem com relação a atingir um objetivo maior que é a nossa salvação, né? Porque tudo que acontece, tudo de bênção, de milagres, é tudo um objetivo para te levar à salvação. Em nenhum momento a Bíblia te induz para que você se estabeleça e para que você fique à vontade e não pense no céu, não. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o que acontece? Você tem que, independente da sua luta, independente da sua vitória, crer com Deus é todo poderoso e Ele está ali. Pronto, Deus é fiel. A palavra de Deus fala que Deus ele é fiel. Tem pessoas, tem pessoas que passam luta de menos, tem pessoas que passam luta de mais. Uma coisa eu te digo, Deus ele não dá luta que o seu filho não possa suportar. Então, quando você tem a luta, pode ter certeza que a vitória vem. Não tem como ser a luta sem a vitória. É desse jeito. Eu estou passando uma luta aqui, mas tenha certeza que a vitória está lá na frente. É uma maneira da pessoa ser moldada. Mas por quê? Né? Por que a gente passa por essas coisas? Por que temos que passar por isso? Não era tão simples a gente viver a nossa vida, adorar a Deus, buscar a Deus no Espírito e em verdade, para os cultos. E aí passa ano, sai ano, entra ano, até a nossa velhice e a gente acaba morrendo sem passar nenhuma luta. Era muito bom. Mas será que se a gente não tivesse essas lutas, será que estaríamos lutando pela nossa salvação? Ou estaríamos simplesmente acomodados? Já estou salvo mesmo, não vou fazer mais nada. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai levantar algum questionamento para Deus a respeito dos milagres, porque às vezes a gente vê, nossa, aconteceu um milagre ali e eu estou pedindo a Deus e não acontece. Então, tudo é no tempo de Deus. A Bíblia fala que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, a gente nunca vai, se a gente for tentar entender esse contexto, tentar entender os mistérios de Deus, você não vai entender, porque a nossa mente ela é limitada a essas coisas. Sim, tem coisas que Deus permite, através do Espírito Santo de Deus, revelar ao homem, mas não são todas as coisas. O que é nos revelado é só o necessário para garantir a nossa salvação. Por isso, creia que o milagre pode acontecer na sua vida.
Há também outro tipo, né, de milagre, que é a expulsão de demônios, no qual precisamos dar uma atenção especial. Trata-se de expulsão de demônios. A possessão demoníaca e as narrativas de libertação desse mal contidas nos evangelhos têm tido uma interpretação muito variada. Alguns atendem que a possessão demoníaca é uma simples enfermidade mental, né? Isso não é, sabemos disso. Para você que é cristão, você que está me vendo, você sabe que a possessão demoníaca, ela não é um estado mental da pessoa, e sim espíritos imundos que adentraram ao corpo da pessoa e tomam posse dali da vida da pessoa. A gente tem pela Bíblia várias passagens disso, de que aconteceu e que Jesus expulsou. Detalhe, Jesus não faz entrevista com o demônio perguntando essas coisas não. Simplesmente a autoridade que há no sangue de Jesus, no nome de Jesus, para expulsar. Não tem esse negócio de conversinha ali, não. Simplesmente você tendo autoridade, estou falando com a autoridade do Espírito Santo, autoridade em nome de Jesus. Não é qualquer pessoa que deve fazer isso não. Se você quer um dom, busque, que Deus dá. Mas com a autoridade do Espírito Santo, aí você vai impor a mão e vai repreender. Porque com a autoridade de Jesus Cristo, nada, nenhum mal fica. Nenhum mal subsiste ali, cai por terra. Então, irmãos, muitas das vezes devemos ter muito cuidado com aquilo que vemos, com aquilo que lemos, com aquilo que ouvimos, porque temos que ter o Espírito Santo para iluminar nossa mente, para a gente saber absorver o que é bom e o que é ruim. Porque muitas das vezes as coisas santas se disfarçam. E a gente pensa, está compartilhando algo ali na nossa rede social que isso aqui está falando de Deus. Então não é assim, você tem que ver a origem. Tudo que você vai falar, porque é público, não é só você e alguém que está vendo, não. É praticamente o mundo, a rede social é para o mundo. Então você tem que ter muito cuidado naquilo que você compartilha, naquilo que você comenta, porque existe maneiras, o diabo ele se disfarça de muitas coisas, porque ele se disfarça, é um lobo se disfarçado de ovelha. Então nem tudo que você ouve, que às vezes te parece bom aos seus olhos, pode ser bom. Então você tem que ter a visão de Deus, a visão espiritual, para que Deus possa estar te iluminando e te orientando. E como é que você consegue isso? Através da palavra de Deus, através da prática da leitura da palavra de Deus, através da meditação, porque temos que meditar na palavra de Deus de dia e de noite, assim como o salmista ele nos ensina. E é muito interessante, é muito gratificante quando você faz isso, porque o Espírito Santo ele vai falando, é uma ligação que temos. O que é interessante de ser crente, irmãos, o interessante de ser salvo é você ser livre. Então você não precisa de passar por nenhum ritual, nada. Simplesmente confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador, e com o seu espírito, você conecta com o Espírito de Deus. É muito interessante, meditando na palavra, o Espírito Santo ali orientando, né? Às vezes acontece comigo, eu estou lendo uma palavra na Bíblia e de repente eu não consigo entender aquele contexto, peço para o Espírito Santo me iluminar, para que eu possa compreender. Irmãos, é questão de segundos, você já começa a entender. Parece que há alguém que está do seu lado falando, é assim, e explica. Texto, palavra por palavra, frase por frase, você começa a compreender. Isso é o Espírito Santo. Quando você pega para ler a palavra de Deus, que você começa a compreender aquilo que está se dizendo, né? Porque não é simplesmente ler, você tem que entender, compreender e saber que você, ao ler a palavra de Deus, você está sendo transformado, né? Como um livro qualquer que você está lendo, não. Você tem a certeza que você está lendo a palavra de Deus, né? E você vai ser transformado ali, a partir daquele momento. Então, quando você começa a compreender, o Espírito Santo está a todo momento. Então, quanto mais hábito você tem de estar lendo a palavra de Deus, mais o Espírito Santo vai falar com você. E aí você, preparado, cheio do Espírito Santo, e de repente quando vai para o culto começa e você já naquela glória, né, envolvendo, ligado com o trono do Espírito Santo, e só basta uma palavra lá, irmão, Jesus é bom, o fogo cai. Porque todos estão ligados em um só, né? Todos estão ligados em um só momento ali, em um só pensamento. Não pense você que você tem que ir para a igreja esperar o culto. Vou ao culto hoje, né, tem que ser bom. Porque não, você tem que ir prestar o seu culto a Deus. Se cada um, né, de cada um dos membros for para a igreja e começar a prestar o seu culto a Deus, né, você vai ver que maravilha, que diferença vai ser o culto. Porque eu sempre falo, quando você chega na igreja e dobra o seu joelho, o Espírito Santo já está falando com você. Você começa os louvores, o Espírito Santo está falando com você. Você ouve os testemunhos, o Espírito Santo está falando com você. Tem a saudação, o Espírito Santo está falando com você. E quando chega na palavra de Deus,
Aí complementa o que o Espírito Santo quer falar com você. Nenhuma pessoa sai da igreja sem que o Espírito Santo fale com ela, a menos que ela não escute a voz do Espírito Santo. E para se escutar, basta você ter fé e basta você crer que Deus é o único e suficiente Salvador. E que não existe nenhum Deus a não ser Deus. Entenderam, irmãos? Então, o milagre, ele acontece a partir do momento que você tem fé em Deus, a partir do momento que você tem a ação também, né? Andar, né? Agindo, para que a fé, junto com a sua fé, para que as coisas aconteçam. Porque quando você sai do seu comodismo e começa a agir, a palavra de Deus fala, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então você começa a agir, usar a sua fé e as obras, você vai ver que anda lá, fé e obra. Então você tem que ter fé e tem que trabalhar para que isso aconteça. Né? Por quê? Porque não devemos ficar no comodismo. Né? Não devemos ficar no comodismo. Deus não gosta de pessoas, vamos dizer, Deus já deu tudo pra gente, de repente você cruza os seus braços, né? Todo mundo tem o seu papel de fazer, todo mundo tem ciência daquilo que deve fazer. Ah, mas como é que eu devo fazer, Senhor? Eu preciso tanto de um milagre, para mim é tão impossível. Primeiro passo é ouvir a palavra de Deus. E como se ouve a palavra de Deus? Você está na sua casa? Pega a Bíblia e começa a ler. Você já vai começar a falar com Deus. Outra maneira de se ouvir a voz de Deus é você orar. Outra maneira de se ouvir a voz de Deus é você estar nos cultos, né? Ouvindo, né? As mensagens, a palavra, ou meditando nos hinos. Então Deus, ele fala conosco de várias maneiras. Às vezes, o imaginar que você quer que Deus fale, às vezes você imagina descer um anjo do seu lado, né? Não é, às vezes não é assim, né? Às vezes a gente pensa, tem essa percepção que as coisas sejam assim. Não, é como Deus quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, onde Ele quer e como Ele quer. É isso, entendeu? Você tem que fazer só o seu papel. Milagre, você tem que fazer, crer em Deus e saber que Ele, né, está a todo momento quando você faz com fé. Então é muito interessante, irmãos, é muito importante. Exercite cada vez mais a sua fé. Trabalhe mais a sua fé. Né? Ah, mas eu sou uma pessoa de pouca fé. Pessoa de pouca fé. Então o que acontece, irmãos? Se você acha que é uma pessoa limitada e você não tem fé suficiente, comece a ler a palavra de Deus. Comece a ver o que Jesus Cristo faz com o ser humano. Comece a meditar no que será o céu. Em questão de minutos você vai entender o que é ter fé. Né? Grandes pessoas, grandes nomes na Bíblia viveram através da fé. E tudo que aconteceu é tudo por fé. Porque se não houvesse fé, né, não agradaria a Deus. A própria palavra diz, sem fé é impossível agradar a Deus. O centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que... O que ele falou? Ele reconheceu que, como pecador, não era digno que Jesus Cristo entrasse na sua casa, ou estar no mesmo ambiente que Jesus Cristo, ou seja, na sua casa. Então, ele reconheceu, é humildade. Isso, ele se humilhou, seria humildade, reconhecer que Deus é soberano. E pelo ambiente que ele vivia, ele não era digno de estar ali, porque é um ambiente pecaminoso. Mas ele usou a fé dele, né? Mas dize somente uma palavra e o meu criado será curado. Ou seja, ele creu tanto, né, que tinha a convicção que Jesus Cristo era o Salvador, o Messias escolhido pela humanidade. E sabia que só bastava ele falar algo e ele ia ser curado. É assim que deve ser. Estou na igreja, voltando um pouquinho lá, você está buscando para que Deus salve o seu esposo, ou vice-versa. E de repente, só está indo você na igreja. Permaneça, Senhor, estou aqui, mas vai lá, né, que o Senhor esteja presente, que o Senhor trabalhe, né, que o Espírito Santo trabalhe para que possa, meu marido, compreender. E vai ser através das suas atitudes, vai ser através do seu gesto que as coisas vão acontecer. Né? Tudo acontece quando você dá o passo, quando você se move. Nada acontece sem você fazer absolutamente nada, ficar com o braço cruzado. Então, a fé é isso. E ela serve para as outras áreas da sua vida, que eu estou citando um exemplo. Mas serve no seu emprego. Se você é uma pessoa autônoma que trabalha e você vive, né, você não tem você nunca sabe o que você vai ganhar no fim do mês, porque você é autônomo. Então você pede para que Deus possa suprir essa necessidade. E pode ter certeza que nada vai faltar. E Deus sempre vai prover pessoas, clientes para você. Né? Se é na escola, Deus vai prover para que você aprenda mais, para que Deus abra mais, o Espírito Santo abra mais a tua mente. Né? O interessante é que às vezes, quando se faz prova, a grande maioria possa ser que não estuda e pede para que o Senhor Jesus Cristo
Lembre, só que ela não estudou. Aí como que o Espírito Santo vai te lembrar de uma coisa que você nunca nem leu, né? É meio estranho, né? Então não seria justo isso. Aí seja entrar na parte de adivinhação. Mas tudo que você quer, Deus tem para te dar, tudo. Ele é poderoso. É o Criador do universo. Então, o que acontece é, existe o tempo seu e o tempo de Deus. Só que o tempo de Deus, para o nosso tempo humano, pode se passar alguns anos, ou pode demorar a nossa concepção humana. Mas para Deus vem na hora certa. E aí, Jesus se maravilhou com o que ele falou, que se ele mandar, ele é um homem importante, quem ele mandasse, que tivesse sobre o comando dele, fazia o que ele queria, na hora que ele quisesse e aonde ele quisesse que fizesse. Entendeu? E Jesus se maravilhou disso, ouvindo a tamanha fé dele, e falou assim: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Ou seja, não precisou o centurião falar: ah, Senhor, eu tenho fé em você, porque Jesus Cristo conhece o nosso coração, ele conhece o meu coração, conhece o seu coração. Então é isso, ele conhece, né? Ele entende o seu mais íntimo, que o nosso coração é uma terra onde só Jesus Cristo pisa. Nenhum homem consegue penetrar no nosso coração, mente, não sabe o que pensamos, só Jesus Cristo. E ele entendeu e compreendeu a fé dele. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente a sentar-se a uma mesa com Abraão, Isaac e Jacó nos reinos do céu. Então, pessoas que existem, que têm fé, pessoas que creem realmente, que servem Jesus Cristo em espírito e em verdade, verão esse dia. E aí fala aqui: e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, que ali haverá pranto e ranger de dente. Ou seja, pessoas que não criam em Deus, pessoas que de certa maneira não têm fé em Deus, porque da mesma forma que tem cristão, que nós cristãos acreditamos em Deus, existem pessoas que não creem, né? Existem pessoas ruins, sim, existem pessoas ruins que você não imagina que a pessoa é capaz de fazer, existe, mas está no mundo. Então, da mesma forma que tem as pessoas que creem, tem as pessoas que não creem, e por isso que o evangelho está sendo pregado, para a pessoa não ser inocente. A pessoa, ela pelo menos uma vez na vida vai ter que ouvir falar de Jesus Cristo, e vai. Enquanto a última pessoa da terra não ouvir falar de Jesus Cristo, ele não vem. Então devemos ficar atentos a isso. Os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dente. E finalizando, então disse Jesus ao centurião: vai, e como crês, te seja feito. Ou seja, à medida que ele creu, vai vir acontecer na casa dele. E foi o que aconteceu. E na mesma hora, não foi assim, o centurião foi lá e... não, na mesma hora em que Jesus Cristo estava dizendo essas palavras, vai, e como cresce, te seja feito, aconteceu o milagre. Na mesma da hora. Então, e naquela mesma hora, o seu criado sarou. Então, quando o centurião já chegou lá, seu criado já estava, né, bom, né, já nos afazeres. Não sabemos a distância que era da onde o centurião estava até Jesus, né? Posso dizer que algumas horas, mas foi o tempo suficiente para que a pessoa, né, o criado dele pudesse, né, já estar sarado e fazendo o que foi designado para fazer ali na sua casa. Então, meus amados irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não tem como você ir ao céu, porque como que você vai querer ir ao céu, né, se você não confia no caminho que é Jesus Cristo? Então, irmãos, creia em Deus somente. Se há algo que você quer para a sua vida, acredite, creia que Deus, Ele vai te abençoar, Ele vai te dar a bênção, a unção divina, naquilo que você precisa. Creia somente e o milagre vai acontecer na sua vida. Amém? Meus amados irmãos, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um dos irmãos. É muito bom estar aqui, né, adorando o Senhor, juntamente com os irmãos. Eu sempre falo que é um pouco difícil, porque não é como se estivesse ao vivo, mas logo, logo, irmãos, nós estaremos no nosso templo, sede, levando a palavra de Deus, olhando no olho, abraçando os irmãos, dando aquela paz do Senhor, e creio que Deus, Ele é presente na nossa vida. Então aqui eu quero dar a paz aqui para os irmãos que já nos acompanhando aqui. Nossa irmã Regina Barreto, a paz do Senhor, minha irmã, a missionária Delvania Vieira, que Deus possa estar abençoando. Muito obrigado por estar nos acompanhando sempre. Nossa irmã Eliana Moto. Vamos ver quem tem mais aqui para a gente estar dando a paz do Senhor. Louvado seja Deus. Agradecido seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Lembrando, meus amados irmãos, que a nossa próxima live vai ser na próxima quinta-feira.
Creio que Deus ele tem grandes coisas para a gente, né, por fazer através do seu povo, e eu creio que vai ser vitória. Também um abraço para o pastor Carlos, que Deus possa abençoar a sua vida. Aqui para mim tá vindo, logo eu estava respondendo e agradecendo os irmãos, né, em off pelo Facebook. Que Deus abençoe, meus amados irmãos. E outra coisa, use o seu dom, o seu talento, aquele que Deus te deu para a sua vida, para que possa acrescentar bênção na sua vida e bênção na vida dos outros. Porque o talento que Deus nos deu, temos que usar para o bem. Que Deus possa abençoar e creia, o milagre vai acontecer. Eu quero fazer uma oração para você. Também a tia da Lúcia Conceição, que está nos assistindo em São Paulo, que Deus possa abençoar, né? Vamos estar orando por toda a família, e eu creio que Deus ele tem um milagre para acontecer. Pai amado, Pai eterno, nesse momento eu venho aqui, Pai, te agradecer e oro, intercedo por cada pessoa nesse momento. Aquelas pessoas que estão precisando de um milagre na sua vida, Pai. Aquelas pessoas que necessitam de uma resposta, aquelas pessoas que querem algo para mudar na sua vida, mas que dependem, Pai, de um tempo e depende da sua fé. Que nesse momento o Senhor venha aumentar, o Senhor venha abençoar, o Senhor venha dar o entendimento do Teu Espírito Santo para que elas possam compreender. O Senhor dá força, Pai. O Senhor dá entendimento, sabedoria para saber esperar, Senhor. E eu creio que o milagre vai acontecer na vida de cada uma.